Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Acabou, porra! Como é que, em apenas 3 décadas, parte da sociedade brasileira se desencantou tanto com a democracia? Onde foi que a gente errou? Ou talvez não tenhamos errado, talvez a democracia seja assim mesmo. Mas se é assim mesmo, o que é que o Brasil pode fazer para que ela não morra outra vez? A democracia é um regime intrinsecamente frágil. É um regime intrinsecamente aberto aos seus inimigos. E essa tolerância aos inimigos, ela chega no limite quando ele tenta interromper a democracia. E nesse caso ele tem que ser excluído. Eu chamo o golpe de Bolsonaro do golpe inacabado. A conspiração para esse golpe continua nos bastidores da sociedade brasileira e continuará enquanto a gente não conseguir punir e eliminar da vida política aqueles que tentaram acabar com a democracia. E isso é democrático. A democracia morde. A democracia tem que morder. Se a democracia não morder, ela é presa. Que tal a gente voltar um pouco na história e acertar logo os ponteiros desse relógio? Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o Instituto de Pesquisa Datafolha anunciou ter detectado um nível recorde de apoio dos brasileiros à democracia. 79% declararam ser essa a melhor forma de governo, contra ali uns 5% de gente que preferiam a ditadura e 11% de indiferentes. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, esse apoio à democracia tinha ficado ali entre 40%, no máximo 50%. Nos anos Lula, mal chegava a 60%. Então aquele número de 79%, uma maioria acachapante, era uma ótima notícia, certo? Bom, até seria se cerca de metade do eleitorado não tivesse, naquele exato momento, fechado com um candidato de credenciais democráticas para lá de duvidosas. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E agora? A imensa maioria do povo brasileiro está mesmo convencida de que a democracia é a melhor forma de governo, como apurou o Datafolha? Eu acho que tem um problema metodológico na pergunta, que decorre do fato de que a democracia é o conceito mais polissêmico que existe hoje. Toda política moderna se baseia na ideia da soberania do povo. Você não consegue mais se legitimar, a não ser em autocracias do Oriente Médio. Você não consegue legitimar nenhum governo que não seja em nome do povo, da soberania do povo, que não tenha eleição. O conceito de democracia vai mudando. Cada ideologia tem um conceito diferente de quem é o povo na democracia. Então, quando você pergunta para a população se ela é a favor da democracia, cada um responde de acordo com a sua própria. Então você pode ter 79% de gente que apoia a democracia e 40% que vota em Bolsonaro. Tá? Sendo que, sei lá, 30 ou 25 gostariam de um golpe. Mas o golpe aí é dado em nome da democracia, porque o povo dessa democracia são golpistas, é o pessoal que acha que está debaixo de uma ditadura. Mas o que é, afinal, a democracia? Para a gente, a democracia liberal que está consagrada na Constituição. Essa é a democracia que os extremistas não gostam. Não existe uma coisa chamada a democracia que a gente possa definir. A democracia é. Porque ao você afirmar você está procurando alguma coisa no mundo que seja isso. Não, você tem uma série de pré-requisitos para você chamar um determinado regime político democrata. Então, eleições livres, honestas, corretas e confiáveis. Imprensa livre, sem restrições, a disputa de partidos políticos com seriedade, sem restrições de toda a natureza. Democracia, para mim, é uma mistura de soberania popular com instituições políticas liberais. Que instituições são essas? É um judiciário independente, imprensa livre, universidade autônoma e burocracias públicas profissionalizadas. Entre elas, as Forças Armadas. A democracia também é um regime político que resolve os conflitos. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos.
Mas a democracia resolve esses conflitos pacificamente, pelo voto. Voto popular na urna, o voto dos parlamentares, em plenário e em comissões. Outra coisa que é fundamental é que a democracia é um regime que os governos perdem eleições. É uma invenção contra-intuitiva, porque intuitivamente a gente olha para as pessoas uns para os outros e vê desigualdades, diferenças, distinções, e ela diz, não, vamos fazer o seguinte, a gente coloca em suspenso todas as outras diferenças e admite que elas existam, mas vamos partir do pressuposto que todas as pessoas são iguais politicamente. O seu estatuto como cidadão, elas são iguais. Esse é um acordo, esse é um combinado fundamental. É uma ficção. É a ficção fundamental que move todo mundo na democracia. Eu acho que a democracia é um regime político que combina igualdade com persuasão. É um regime onde os cidadãos são iguais e onde eles resolvem suas diferenças por meio da persuasão e não da violência. República e democracia fazem parte de um conjunto que é uma parte real e uma parte utopia, uma parte sonho. A gente nunca vai alcançar, provavelmente, uma república em que todos sejam repúblicos, todos sejam completamente iguais e tenham o mesmo poder. Nós nunca vamos chegar a um estado pleno de democracia no sentido de que ela seja, de fato, um governo do povo, escolhido pelo povo, mas do qual o povo também participa totalmente. São alvos móveis, é exatamente o sonho que faz com que a gente faça a realidade avançar. É um regime em que seus cidadãos estão sempre em luta por direitos. Então, ela é um regime inconcluso, porque sempre a gente poderá estar em luta por direitos. Isso também é importante, esses direitos vêm com luta, vêm com organização dos cidadãos. A democracia sempre encontra uma desigualdade para atacar. Então, o trabalho da democracia é sempre um trabalho de nivelamento, né? É um trabalho assim, você descobre que existe desigualdade entre nobres e plebeus, você destrói e cria nação. Depois você descobre que tem uma desigualdade entre patrões e empregados. Depois você descobre que tem uma desigualdade racial. Lá atrás que tinha uma desigualdade religiosa. Depois alguém diz, peraí, mas as mulheres têm todos os direitos, ela não pode participar num ato eminente da democracia, que é votar, escolher a liderança, não pode ficar fora. Então, luta pela integração das mulheres, portanto, inteira, completamente. Recentemente, descobrimos que não tínhamos pensado no arcabouço democrático nos direitos organizados a partir da orientação sexual. Então, peraí, mas os homossexuais não têm todos os direitos. Então, precisamos resolver isso. A democracia exige. A democracia sempre encontra uma desigualdade para a qual atacar. E ela sempre encontra também quem queira resistir a esse processo. Então, periodicamente, você tem essas reviravoltas culturais de gente que está percebendo que vai perder o controle do processo político e passa a recorrer ao autoritarismo para se manter no poder. Então, veja como ela é delicada e forte. Ela é forte porque ela é de todos, né? Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem seu poder. Mas, ao mesmo tempo, os inimigos podem chegar. Porque se você calar todos os inimigos, amarrar todos os inimigos, prender todos os inimigos, botar todo mundo na cadeia, acabou. Não tem democracia. Então, como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático. Eu acho que o que tem de distintivo da democracia moderna, tal qual a gente entende, que a torna muito interessante, é que ela é o único regime político que admite conflitos, inclusive em relação a ela própria. E quantas vezes você se irrita, né, com algum problema que acontece na democracia, seja no funcionamento dos poderes? Você fica bravo com o Congresso, fica bravo com o Supremo, fica bravo com não sei o quê e tal. Mas fecha para ver. Fecha para ver como é que é. Como é que é muito pior. Os princípios que ela assume nesse combinado são muito poderosos. Então, uma vez que você estabelece o princípio, você dá o start na democracia, pode demorar anos, séculos, vai ter luta, mas o princípio força numa determinada direção. É esse que eu acho que é a cachaça, o interessante da democracia. Ele impulsiona você nessa direção.
Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.